Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares explorará as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, estamos de volta ao curso Fé. Estamos no módulo 1 da determinação. Nós estamos parados na 35ª lição, onde nós estamos estudando sobre as tentações, as várias formas de tentações, e vendo que o nosso Deus nos mostra muitos casos em que pessoas que eram dele consagradas, e muito consagradas, foram tentadas, e elas cederam-se à tentação, e depois pagaram um preço caríssimo. E quando Deus nos revela esses fatos, não é naturalmente para pichar aquelas pessoas. Não, o Senhor Deus nos revela como verdade que foi, para que a gente abra os olhos. E quando a tentação chegar até nós, a gente possa sair fora dela. É uma das maneiras que Ele tem de nos proteger, de nos guardar, nos mostrando como é que eles deveriam ter feito, não fizeram, caíram e pagaram um alto preço. Nós acabamos de ver a tentação de Judas Iscariotes. Muitas pessoas não entendem por que Judas chegou a ponto de receber um demônio e trair o próprio Senhor Jesus. Bom, será que Deus que quis, foi o destino de Judas? Judas tinha que ser um traidor? Provavelmente não, mas ele era ladrão, quer dizer, ele já tinha aberto-se para o diabo. Ele aceitava certas obras do diabo na vida dele, e depois, quando o diabo quis, entrou e mandou que ele fizesse, ele fez. Ele não tinha mais domínio, nem sobre si, nem sobre a sua fé, porque ele já tinha se vendido ao demônio, submetendo-se a certas tentações. Esse é o perigo, que nós temos que abrir os olhos, porque mais cedo ou mais tarde, quem vive se vendendo às tentações, vai cometer a grande traição, vai cometer o grande pecado, e então, mas por que cometeu? Porque era o plano de Deus? Não, porque a pessoa não deu ouvidos à palavra de Deus, a pessoa permitiu que a palavra o derrotasse, que a palavra o vencesse, que a palavra acabasse com a vida dele. É o que precisa acontecer conosco, a gente abrir os olhos, a gente ter os olhos abertos, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, acordar para a realidade e desta maneira sair fora das tentações e continuar servindo a Deus. O título dessa parte de hoje, da lição 35, que é a parte número 7, é A Tentação de Ananias e Safira. É um casal que, nos tempos dos apóstolos, existiu esse casal, e foi, tanto ele como a mulher, foram mortos por causa de uma palavra de autoridade que Pedro deu. Mas por que Pedro falou aquela palavra que matou o senhor Ananias e depois matou a dona Safira? Porque eles estavam já tomados pelo demônio da derrota, pelo demônio da traição, e eles tinham que ser extirpados do meio da congregação dos santos. Eles submeteram-se ao inimigo. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu vou ler com você e vou estudar, para que você veja o quão magoa Deus, o quão distancia as pessoas de Deus quando elas são tentadas e assumem a tentação. Mas um certo varão chamado Ananias, é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 que eu estou lendo, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade
reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Bom, vamos entender o que aconteceu aqui. Os apóstolos, no início da igreja cristã, eles estavam fazendo um trabalho que não sei se era certo ou não. Eu sei que hoje eu não gostaria que fosse feito, porque daria uma confusão tremenda. Mas naquele tempo, devido a certas coisas, particularidades, era necessário fazer. Porque quando uma pessoa se convertia, a família expulsava ela de casa. Ali era vida ou morte. Ou continuava judeu, ou então não fica mais em casa. E as pessoas, mulheres, eram expulsas pelos maridos, maridos eram rejeitados pelas mulheres, filhos eram tocados de casa para fora. Então os apóstolos se reuniam e tinham uma caixa comum, e ali eles viviam. Como se fosse uma comunidade familiar. Tudo bem. E as pessoas então vendiam propriedades, davam o dinheiro porque queriam, ninguém era obrigado. E havia um casal, o homem chamava-se Ananias e a mulher Safira. E eles tinham uma propriedade e foram vender. Vamos dizer que eles venderam ela por 100 milhões de cruzeiros. O Ananias chegou para Safira e disse: Safira, o negócio é o seguinte, a gente não sabe até onde isso vai durar, mas nós também não queremos ficar assim, vamos dizer assim, sendo vistos como as pessoas que negaram ajuda. Nós estamos vendendo por 100, vamos falar que vendemos por 20. E eu vou levar 20, eu vou entregar, e se me perguntar, eu vendi por 20. 80 nós escondemos. Estou dando quantias, não é essa quantia, estou citando quantias assim, da minha cabeça, né? E se perguntarem a você, você também confirma: não, foi vendida por tanto. Tudo bem. O Ananias vendeu, recebeu a quantia, escondeu uma parte e veio. E chegou e entregou aos apóstolos. O termo bíblico, deitou aos pés dos apóstolos. E quando ele entregou, ele disse: olha, eu vendi isso aqui, minha propriedade por 20, isso está aqui. Naturalmente que alguém deve dizer: poxa, o irmão Ananias é uma bênção. O irmão Ananias, ele vendeu a propriedade e deu todo o dinheiro. Mas o apóstolo Pedro, que era o líder lá, sentiu pelo Espírito Santo que aquele homem estava mentindo. E ele não estava mentindo ao homem, mas a Deus. E o apóstolo Pedro então chamou, e ele disse assim: Ananias, por que encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, você não era obrigado a vender. Não lhe pertencia? Por que você fez isso?
vendida não estava em teu poder? O dinheiro não era seu? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quer dizer, o diabo tentou. Mas ele podia dizer, não, diabo, a propriedade é minha. Eu só vou dar 20 milhões. Chegava lá, olha, eu vendi uma propriedade e eu quero colaborar com 20 milhões. 80 eu guardei. Ou então chegar e dizer, eu vendi a propriedade, isso aqui é que eu estou dando para a igreja. Não precisa nem dizer por quanto vendeu. Mas ele queria se passar por bom moço, chegou e disse, olha, eu vendi a propriedade por 20 milhões, quantia eu que inventei, né? Quantia a Bíblia diz qual. E está aqui todo o dinheiro que tal. E alguém deve ter louvado o Ananias. E ele sabia que aquilo ali era mentira. E o apóstolo Pedro, então, lhe deu um bom esculacho. O apóstolo Pedro lhe chamou a atenção. E quando o apóstolo Pedro acabou de falar, o Ananias caiu duro, morto. Examinaram o homem, não tinha vida mais. Naquele tempo não tinha o trabalho que se tem hoje, de atestar de óbito, de fazer ali a autópsia, aquela coisa toda. Então, levaram, enterraram o Ananias. Aquilo ali, 3 horas depois, chega a mulher dele. Talvez até estranhando que ele não tivesse ido em casa. Tá aí, vocês viram Ananias por aí? Vocês viram Ananias por aí? Olha, o apóstolo Pedro quer falar com a senhora. Ah, pois não. E quando ela chegou, deve ter cumprimentado ele. Oh, apóstolo Pedro, que bom ver o senhor. Puxa, que prazer rever o senhor. Eu estou procurando meu esposo. E o apóstolo Pedro foi e disse o seguinte, dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Porque o Ananias já devia ter combinado com ela, olha, abre o olho, hein? Se desconfiarem da gente, bom, se eles tivessem dito, portanto, eles não teriam aberto os olhos, estariam preocupados. Aí eles já tinham o espírito da mentira. Ali já tinha o demônio agindo na vida deles. Sim, apóstolo Pedro, nós vendemos, portanto. O apóstolo Pedro então diz o seguinte, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês entraram num acordo para tentar o Espírito de Deus? Vocês não deveriam ter feito isso. Por que é que vocês acertaram particularmente em tentar o Espírito de Deus? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Na mesma hora, Iló caiu a seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. Coisa triste. E hoje, meu irmão, muitas vezes, uma pessoa que é de Deus, que aparentemente está fazendo um lindo trabalho para Deus, ela é ceifada em plena mocidade. E tem gente que diz, mas por que isso aconteceu? Por que Deus não protegeu aquele acidente? Por que Deus não evitou aquela tragédia? Por que Deus levou? Por quê? Por quê? Eu aprendi cedo na vida a não indagar de Deus os porquês. É claro que eu gostaria de saber para não incorrer no mesmo erro. Mas o Senhor é santo. A obra dele é santa. A igreja estava se formando e aparece um mentiroso declarando-se cristão da melhor qualidade e que estava pronto para servir a Deus onde quer que fosse possível. E que, portanto, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. E que vendeu tudo e aqui está, apóstolo. Cuide, guarde, que isso aqui é tudo que eu fiz. A venda que eu fiz, apurei isso aqui é de Jesus. O apóstolo Pedro falou, claro com ele, por que você fez isso? Ele morreu. Veio a mulher na mesma mentira. Meu irmão, a tentação, quando a pessoa assume, ela se vende ao diabo. Eu acho que o Ananias não deve ter tido a primeira tentação na hora que vendeu a propriedade.
ele deve ter escorregado algumas vezes antes. Deus me perdoe, eu não quero. E outra vez ele escorregou, não, Deus, eu não quero. Até que chegou o momento, quando Satanás colocou aquele plano maldito, encheu o coração dele de maldade, de mentira, de malícia, de tapiação, de engano, e ele vai para o apóstolo, sabendo que Pedro era um homem de Deus, e ele olha nos olhos de Pedro e diz, não, foi por isso que eu menti. O Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que você permitiu? Ananias, a propriedade era sua, você podia ter guardado ela, feito bom uso dela. Ou se você vendeu, o dinheiro era seu. O que você trouxe porque você quis. Mas o problema não é que você trouxe parte, ou que você guardou parte, é que você está mentindo. Você está querendo enganar. Esta obra tem o Espírito Santo como dirigente. Você quer ser uma coisa que você não é, você está enganando. E resultado, na mesma hora, Ananias esperou. Quantas pessoas às vezes trabalham, até na obra de Deus, são chefe de compras, e chega o vendedor e diz, olha, força aí, compra isso que eu lhe dou 10%, 15%, 20%. Isso eu não vejo nada de mal, eu não aumentei o valor, enfia aquilo no bolso. Eles oferecem. Há pouco tempo a nossa secretária estava fazendo um seguro, e tinham várias companhias de seguro dando a proposta, né? Sempre de automóvel, ou da nossa gráfica, não lembro mais. E uma daquelas pessoas disse para ela, dona fulana, convence o pastor a fazer com a gente, porque só tem uma comissãozinha por fora. Ela disse, não, por favor, eu já tenho meu salário, eu não preciso disso. Mas tem pessoas que pegam. Eu não vejo nada de mal. Ananias também não viu, mas o Espírito Santo viu. E se nós não estamos vendo conforme Deus vê, aí é que está o perigo. Porque os nossos olhos não têm capacidade de ver as coisas da maneira como elas realmente são. Muitas vezes a maneira de ver, de julgar, é uma maneira distorcida, porque nós somos influenciados pela sociedade, pela cultura das pessoas, pela cultura reinante no nosso tempo, por aquilo que as pessoas fazem. E por isso nós temos que ir à palavra, porque só a palavra é que pode nos dirigir, que pode nos guiar, é que pode nos dar orientação segura. Ananias mentiu ao Espírito de Deus, esperou. A mulher podia ter chegado quando Pedro falou assim, não, apóstolo Pedro, eu vou lhe revelar a verdade. Eu não aguento mais, o Espírito Santo está me convencendo, e eu não posso mentir para o Espírito Santo. O meu marido mentiu, ela ficaria viva. Mas como é que o senhor sabe que o Espírito Santo estava convencendo? Mas ele convence. Quando a pessoa chega para mim e diz, missionário Soares, eu queria que o senhor me informasse, é errado fazer isso? Eu digo, mas por que você quer a minha confirmação? Não, porque eu não tenho certeza. Mas por que você acha? Bem, eu estou sentindo lá no meu espírito. Então Deus está falando com você que é errado, e você quer que eu seja doido para lhe dizer, não, você pode fazer. Obedeça a palavra de Deus. A Safira, o próprio Ananias, o Espírito Santo deve ter dito, meu filho, você vai se acabar. Sai desse barco, esse barco vai afundar. Isso é o demônio que encheu você. Não, isso é a minha preocupação, que eu não sei os meus últimos dias. Ele não teve últimos dias, ele teve últimos momentos, e foram feios. Morreu completamente no fracasso, no erro, ali mentindo ao Espírito de Deus. Olha, se você tem deixado a tentação entrar na sua vida, dá uma parada com isso. Confessa a Deus. Não compensa aquela comissão que você ganha como chefe de compra para fazer um contrato. Não compensa a mentira que você vive nela. A mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser desmascarado. E você vai cair com a cara no chão. Puxa, eu quebrei a cara. E quebrou redondamente. Abra os olhos, porque Deus tem muito para lhe dar. Mas se você tiver de olhos abertos,
Se você aceitar a tentação, coitado de você. Passemos agora para a outra parte. Não importa onde você esteja no mundo de hoje, certamente